Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês passaram o final de semana de vocês? Espero que tenham passado um final de semana muito alegre, divertido e que tenham aproveitado bastante, não é? Essa semana a gente inicia a semana com conteúdo de língua portuguesa, o verbo, né? A gente vai trabalhar com o verbo e com o adjetivo. O verbo a gente vai trabalhar especificamente com a flexão do verbo do tempo verbal. E o adjetivo a gente vai trabalhar especificamente com o grau do adjetivo, né? Para a gente iniciar, vamos iniciar com a flexão dos verbos, né? Em tempo. A gente vai só fazer aqui uma recordação, a gente precisa lembrar o que é verbo, né? Verbo é toda palavra que indica, que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, é toda palavra, quando a gente trabalha o verbo na oração, o verbo é aquela palavra que está diretamente vinculada ao núcleo do sujeito. Ou seja, ao núcleo do sintagma nominal, ou seja, ao substantivo ou ao pronome. A gente sabe que o núcleo do sintagma nominal é sempre um substantivo ou um pronome. Então, o verbo está diretamente ligado a esse núcleo, ou seja, indicando o que esse substantivo, esse núcleo do sujeito, qual é a ação que ele está praticando, qual é o estado dele. Então, quando eu digo assim, João estudou muito esse final de semana. Então, estudou é um verbo que indica uma ação. O João desenvolveu uma atividade. Ele praticou uma ação. Então, estudar é um verbo. Quando eu digo assim, ontem chovia muito. Então, chovia é um verbo que indica fenômeno da natureza. Os alunos hoje estão muito alegres. Alegres é um estado dos alunos. Eles estão muito alegres. Eles não é uma ação, eles não desenvolvem uma ação. Alegria não é uma ação. Alegria é um estado de espírito do ser humano. Então, eu posso estar alegre, eu posso estar triste. Então, esse verbo estar alegre, então estar seria um verbo que está indicando um estado, algo transitório, não é? Então, o verbo é essa palavra, que indica ação, indica estado ou fenômeno da natureza. E é uma das classes gramaticais que exige mais atenção da gente. Não é que é mais difícil, mas ele exige mais atenção porque ele flexiona muito. Ele varia muito o verbo. Depende do tempo, depende do modo, depende da pessoa gramatical. Quer dizer, se é primeira pessoa, se é segunda ou se é terceira. Isso a gente viu na aula passada, não é? Que o verbo ele está sempre, nós temos três pessoas do discurso, não é? Que é a primeira, a pessoa quem fala. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem ou do que se fala. Então, é muita variação, muita alteração no verbo. Por isso que ele exige um pouco mais de atenção para a gente. Então, vamos ainda na recordação, o que é variação de modo do verbo? Quais são os modos do verbo, né? Eu tenho o modo indicativo do verbo, que é quando ele expressa algo real, algo certo. Eu posso falar que aconteceu alguma coisa, aconteceu um fato. Eu estudei muito ontem. Eu estou afirmando. Eu estou trabalhando, eu trabalho bastante. Estou afirmando. Eu trabalharei amanhã de manhã. Estou também afirmando. Então, no passado, no presente e no futuro. Mas eu estou dando uma ideia de certeza, de confirmação. É algo que é real e é certo, é uma certeza. Então, isso eu digo que o verbo está no modo indicativo. Eu digo que nós temos o segundo modo do verbo, é o modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? Ele expressa um desejo.
uma hipótese. Então, quando eu digo assim, se eu estudasse mais, eu teria mais conhecimentos. Então, se eu estudasse, é uma hipótese, não é uma certeza. Então, aí eu digo que o verbo está no modo subjuntivo. E o modo imperativo é aquele que exprime uma ordem, uma sugestão. Imperativo já está dizendo, né? É imperativo, é impositivo, é uma ordem. Então, esses são os tempos do verbo: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vamos estudar mesmo os tempos do verbo. Então, os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo, e nós vamos trabalhar os tempos verbais, que é quando essa ação do verbo acontece, né? Para a gente trabalhar os tempos verbais, eu coloquei aqui 2 pequenos textos para a gente identificar os verbos que estão aqui. Então, aqui eu tenho o texto 1 que diz assim: a Esquadrilha da Fumaça é o esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira, FAB, responsável pela divulgação da FAB em território nacional e internacional. São 13 pilotos altamente treinados e capacitados. A Esquadrilha da Fumaça opera com a aeronave T-27 Tucano e realiza em média 100 demonstrações por ano. Então, aqui eu tenho o verbo é, a Esquadrilha da Fumaça é o esquadrão de demonstração. O verbo ser, não é? Então, aqui. Depois eu digo assim, são 13 pilotos. Outro verbo aqui, outra forma verbal. São. Depois eu digo assim, a Esquadrilha da Fumaça opera. Outro verbo. Do verbo operar. Eu opero, tu operas, ele opera. E realiza, outro verbo. Podemos verificar que todos esses verbos aqui, eles são atualizados, eles são presentes. Eu digo assim, a Esquadrilha da Fumaça é, eu estou falando que ela é, tempo real. São 13 pilotos altamente capacitados. Os pilotos são altamente capacitados. Eu estou afirmando em tempo real. Eu estou dando uma certeza. E também no tempo real. A Esquadrilha da Fumaça opera. Eu também estou trabalhando. O opera está um verbo que eu estou dizendo, dando uma certeza, dizendo que eles operam, eles fazem, eles executam essa ação e eu estou dizendo que eles fazem isso agora. E realiza. Então, todos os verbos desse texto, a gente vê que eles estão no modo indicativo, porque eles exprimem uma certeza, e eles estão no presente. Eles estão todos conjugados na forma no presente, na forma atual, nesse momento. Eu estou dando uma afirmativa presencial. Então, todos esses verbos estão conjugados no modo indicativo e no tempo presente. Eu estou falando do agora, do tempo presente. Aí eu coloquei aqui o texto 2, e o texto 2 diz assim: Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou, construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Santos Dumont voou no 14 bis na cidade de Paris, na França, no ano de 1906. Então eu tenho aqui as formas verbais. Foi, projetou, construiu e voou. Aqui eu tenho voou demais. De novo, repetindo a mesma forma verbal. Se a gente olhar todos esses verbos, eles estão dizendo que algo aconteceu anteriormente. Eu digo que Santos Dumont foi o aeronauta. Eu não estou dizendo que ele é aeronauta e esportista. Eu estou dizendo que ele foi.
Estou falando do passado. Então, esse tempo desse verbo está no passado, algo que já aconteceu e não que acontece agora. Projetou, construiu, também está no passado. E voou também está no passado. Então, aqui eu tenho um texto que tem formas verbais só no presente e aqui formas verbais do passado. Os tempos do verbo são presente, passado e futuro. O passado, ele também é chamado de pretérito. Eu tenho o presente, que é o agora, não é? E o passado eu também chamo de pretérito. E o tempo futuro, é quando algo vai acontecer. Então, os tempos do verbo, eu não quero que vocês decorem conjugações verbais. Eu quero que vocês entendam a lógica do verbo. O modo do verbo, o verbo se classifica no modo como indicativo. O que é o indicativo? É uma certeza. Então, qualquer verbo que eu tiver conjugado, qualquer forma verbal que eu tenha acesso, eu olho se aquilo indica uma certeza. Se indica uma certeza, é no indicativo. Se indica uma possibilidade, uma hipótese, eu digo que ele está no subjuntivo. Se indica uma ordem, eu digo que ele é imperativo. O tempo é do mesmo jeito. Se a forma verbal fala de algo que já aconteceu, eu chamo de pretérito. É o tempo pretérito. Se a forma verbal fala de algo que está acontecendo agora, eu falo que o tempo do verbo está no presente. E se a forma verbal indica algo que ainda está por acontecer, eu vou dizer que ele está no tempo futuro. Então, quando eu digo assim, ontem eu fiz uma série de exercícios. Ontem eu fiz, quer dizer, eu tenho aqui dois indicativos. Quando eu digo assim, ontem eu fiz uma série de exercícios. O verbo quem é? Fiz. Ontem já é passado, mas o verbo aqui é o do verbo fazer. Eu estou dizendo que eu já fiz. Se fosse no presente é faço. Se fosse no futuro seria farei, faria, teria feito. Então, eu preciso entender essa lógica. Se eu entendo essa lógica do conhecimento, eu não preciso decorar formas verbais e terminações verbais. Porque eu entendo como que é a lógica desse conhecimento. É isso o que eu quero que vocês assimilem, e não que vocês decorem terminações verbais, formas verbais, saiam aí conjugando o verbo, decorando, eu compro, tu compras, ele compra, presente do indicativo, eu comprei, tu compraste, pretérito perfeito do indicativo. Não quero isso. Eu quero que vocês entendam qual é a lógica desse conhecimento. Então, o tempo do verbo é esse. Quando eu falo quando o verbo diz que eu executei essa ação, eu falo que ele está no tempo pretérito, ou seja, no passado. Quando o sujeito está praticando a ação do verbo no momento da fala, eu digo que esse verbo está no tempo presente. Quando a forma verbal, a pessoa que fala, está projetando o que vai fazer, o que vai acontecer, então eu digo que o tempo é tempo futuro, não é? Então, se eu digo assim, eu disse assim, ontem eu fiz uma série de exercícios. Se eu colocar assim para vocês, essa semana faremos exercícios só de marcar. Que eu disse para vocês que agora as atividades iriam com só questões objetivas, né? Questões de marcar. Então, quando eu digo assim, essa semana faremos
atividades só de marcar, com questões objetivas. Então, faremos, nós ainda vamos executar essa ação de fazer. Então, o verbo está no futuro. Se eu digo assim, fizemos vários exercícios com questões subjetivas. Fizemos, nós já executamos a ação do verbo fazer, não é? Então, nós já fizemos, já foi realizada essa ação. Então, eu digo que esse verbo dessa oração, fizemos, ele está no tempo pretérito, ou seja, no passado. Se eu digo assim, façamos as atividades hoje, façamos as atividades, então eu estou dizendo façamos agora, presente. Então, é essa lógica que a gente precisa compreender, tá certo? Então, em relação ao verbo, ao tempo do verbo, é exatamente isso. Os tempos do verbo são pretérito, que é passado, presente, que é o agora, no momento da pessoa que fala, e o futuro, que é algo que ainda vai acontecer, que você ainda vai executar essa ação do verbo. Acho que isso está claro. Agora, em relação ao grau do adjetivo. O que é o grau do adjetivo, né? Deixa eu apagar aqui esse lado para a gente... Grau do adjetivo. Grau do adjetivo. Então, o adjetivo, o verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. O adjetivo, a gente já sabe que ele funciona como modificador de um substantivo, né? Então, o adjetivo é um determinante do núcleo do sintagma nominal. E ele altera, ele modifica o substantivo. Quando eu digo assim, criança linda. Então, linda está alterando criança, não é qualquer criança. Criança linda, linda é o adjetivo que está modificando esse substantivo criança. Então, e aí existem várias formas da gente trabalhar com esse adjetivo, né? E a gente diz que o adjetivo ele pode estar no grau comparativo ou no grau superlativo. Quando é que eu digo que está no grau comparativo? É quando eu pego dois elementos e faço uma comparação. Essa comparação, eu trabalho um e o outro, eu posso trabalhar de uma forma, um comparativo de igualdade, eu tenho um comparativo de superioridade e eu tenho um comparativo de inferioridade. Eu trabalho sempre com dois elementos. Um ser possui determinada quantidade ou qualidade em grau superior, inferior ou igual ao outro. Então, eu trabalho com os dois seres. Então, quando eu digo assim, a criança ou o adolescente assimila melhor a tecnologia do que os adultos. Então, olha só, assimila melhor. Eu estou trabalhando aqui um grau de superioridade. Eu estou dizendo que a criança, ela trabalha mais, ela trabalha melhor, ela adquire mais conhecimento, ela administra melhor a tecnologia do que os adultos. Então, eu digo que aí tem um grau de superioridade. A criança é menos madura do que o
os adolescentes. A criança é menos madura. Madura, olha, criança madura. Madura é o adjetivo. E eu estou dizendo que ela é menos madura. Então, significa dizer que eu estou trabalhando o adjetivo no grau comparativo de inferioridade. Se eu digo assim, Pedro é mais estudioso é mais inteligente que estudioso. Pedro é mais inteligente que estudioso. Eu estou trabalhando dois adjetivos, que é estudioso e inteligente. E eu estou comparando esses dois adjetivos de que forma? Eu estou usando o comparativo de superioridade. Eu estou dizendo que Pedro é mais me dá a ideia de superioridade. Se eu disser Pedro é menos estudioso do que inteligente, aí eu estou trabalhando o grau comparativo de inferioridade. Se eu digo assim, João é tão estudioso quanto inteligente, eu estou trabalhando o grau comparativo de igualdade. Então, o grau comparativo é exatamente esse, não é? Você trabalha dois adjetivos comparando um ao outro, dando esses adjetivos, dois adjetivos a um substantivo e trabalhando eles de forma a comparar, a fazer um equilíbrio entre eles. Então, eu posso trabalhar na forma de comparativo de superioridade, eu posso dizer que é comparativo de inferioridade ou comparativo de igualdade. Quando eu digo assim, João é menos habilidoso que Pedro. João é menos habilidoso que Pedro. Então, eu estou trabalhando o grau. João, o adjetivo é habilidoso, e eu estou dizendo que ele é menos habilidoso. Então, eu estou comparando o adjetivo habilidoso entre João e Pedro, e eu estou trabalhando usando o comparativo de inferioridade. Então, o comparativo de inferioridade, eu sempre uso essas expressões, menos, menor que. Quando eu vou trabalhar o comparativo de igualdade, eu uso sempre tanto quanto, tal qual, igual. Quando eu uso o comparativo de superioridade, eu vou dizer é mais que, muito mais que, também é um comparativo de superioridade. E há formas também, o grau superlativo, ele pode ser, existem duas formas de se trabalhar o superlativo, é a forma sintética e é o absoluto sintético e a forma analítica, né? Eu digo que o grau do adjetivo é superlativo, absoluto, sintético, quando ele é expresso por uma só palavra, ou seja, é a junção do adjetivo mais o sufixo, e normalmente é o sufixo íssimo. Então, quando eu uso assim, João é belíssimo. Belíssimo é o adjetivo. Então, belíssimo é um adjetivo, o adjetivo é belo e eu estou usando a expressão belíssima no grau comparativo absoluto sintético. Então, o grau comparativo absoluto sintético do adjetivo é quando você acrescenta a esse adjetivo o sufixo íssimo. E aí existe algumas regrinhas, não é, para o uso do íssimo. Se o adjetivo terminar numa vogal, você vai unir sempre, por exemplo, feliz, felicíssimo, né? Vulgar, vulgaríssimo. Então, existem algumas regras para esse uso do superlativo absoluto sintético. E o superlativo absoluto analítico, ele é formado com o auxílio de um adjetivo que indica excesso, maior quantidade, exagero. Então, muito, imensamente,
Se eu digo assim, Ana Clara é muito bonita. Muito bonita. Então, eu estou acrescentando uma palavra muito, que ela indica, ela tem o significado de excesso. Ela é bonita em excesso, a mais. Então, eu estou usando aí o adjetivo bonita, eu estou usando o grau superlativo, absoluto, analítico. Muito bonita. Maria é bela. Maria é bela. Eu usei o adjetivo bela normal. Se eu digo assim, Maria é belíssima, eu estou usando o adjetivo no grau superlativo, absoluto, sintético. Eu peguei bela e acrescentei o sufixo íssimo. Maria é belíssima. Se eu digo assim, Maria é muito bela, eu estou usando o grau superlativo analítico, porque eu acrescentei a palavra muito. Se eu disser Maria é tão bela quanto Carol, Maria é tão bela quanto Carolina, eu estou usando o grau comparativo de igualdade. Se eu digo Maria é mais bela do que Carolina, eu estou usando o grau comparativo de superioridade. Se eu disser Maria é menos bela do que Carolina, eu estou usando o grau comparativo de inferioridade. Então, a própria nomenclatura já nos ajuda a compreender. Inferioridade de menos, superioridade que é mais, de igualdade que existe um equilíbrio. Então, tão quanto, igual, tão, são as expressões que dão ideia de igualdade, né? A gente precisa compreender essa lógica do conhecimento, certo? Então, o grau do adjetivo é o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. O grau superlativo, ele pode ser superlativo sintético ou superlativo absoluto analítico. Ele é analítico quando eu uso uma expressão que dá ideia de exagero. Ele é sintético quando eu acrescento um sufixo. Tá certo? Espero que ajude. A gente já está colocando as atividades no positivo on, todas as questões só de marcar como a gente combinou. Tá bom? Uma boa semana para vocês e até nosso próximo encontro.